Mas a pergunta é o que vai ajudá-los, como ela disse, faz bem para a vida deles, faz bem para a saúde, mesmo que você goste. O que você gosta fica autorizado porque você gosta. Faça uma análise da comida. Faça uma análise da comida. E há texto claro, sim. Eu hoje à noite, hoje à tarde, hoje o dia que a pessoa escutar. Alguém vai escutar de manhã, alguém vai escutar à tarde, outro vai escutar à noite. Esse texto precisa ficar. Porque Deus diz, e aí está uma joia preciosa que ele falou. Deus tem os princípios. Você não tem como escapar, porque princípio não muda. E se você permitir, eu incluo agora. Porque ele diz o que nós não queremos escutar. Quando eu digo nós, é o ser humano, né? Por causa disso, porque eles rejeitaram ouvir a Deus. Eles trocaram Deus pela criatura. Quem é a criatura? Você é criatura. Eu sou criatura. Então, se eu falo uma coisa que o indivíduo gosta, mas é contrária à vontade de Deus, ele fala, eu quero esse cara. Ele está substituindo Deus por mim. Isso é um absurdo. Então ele falou assim, por causa disso Deus nos entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Você não precisa especificar nem boca nem ânus. Isso só saber qual que é o modo natural criado por Deus. 2 órgãos genitais específicos. O do homem é o pênis, o da mulher é a vulva, para uma finalidade específica. Trocaram. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição. E havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, isso aqui que me choca demais, havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Não tem Paulo dizendo, todas as coisas me convêm. Não, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, porque eu estou escolhendo o meu gosto. Tá aí, agora, eu não posso fazer qualquer coisa? Eu posso fazer qualquer coisa. Agora, a pergunta, ela foi muito... Congratulations. Foi muito sábia. Olha, é bíblico. Primeiro, atende à vontade de Deus? Não, então estou fora. Mas atendeu, tudo bem. Mas ele ou ela, os o dois, outro né, concorda. de acordo. E depois desse é a terceira. É bom para nós? Vai nos ajudar? Vai fazer crescer? Não, então para. Então, veja só. O ponto-chave é nunca se submeta aos seus desejos e inclinações, porque Paulo disse, de mim nada vem de bom. Ele fala, a minha natureza é perversa. E o batismo não tira, que fique bem claro. As pessoas acham que o batizado tá. A unção também não tira. Pode ser ungido, não tira. A natureza pecaminosa vai lutar com ela até morrer. Quando uns homens escutam, então essa minha tendência, eu vou lutar com ela, assim, vai. Ele falou, não me fala uma coisa dessa, eu falo porque você está pensando que a salvação é o encontro com Jesus? Não, a salvação é o seu hoje, neném. É o hoje. Quando você vencer hoje as suas tendências e inclinações, você está salvo. E se morrer atropelado? Está salvo. E se morrer do ataque cardíaco? Está salvo. Agora, você está esperando uma data? E até lá você apronta? Amigo, você se perdeu bem antes da volta de Jesus. E falou, Senhor, não precisa vir mais para mim, porque eu estou ficando por aqui, no lago. Mas é o lago de fogo. Pois é, isso que é triste. Eu acho que está na hora de terminar esse programa. Eu queria falar tantas mais coisas. Eu também. Horário. Tem alguma pergunta que a gente não fez, Eliane, para você? Muitas. Tô te falando que tem espaço para fazer muita coisa. Tem uma que você queira falar, assim, não, antes de ir embora, eu preciso dizer isso? Deixa eu pensar. Olha, tem uma coisa muito importante que eu preciso falar. Diga. A sexualidade, ela é plástica. Isso significa que ela pode ser reconstruída a qualquer momento das nossas vidas. E por que eu preciso dizer isso? Tá ruim agora, pode melhorar. Pode melhorar. Congratulations, né? amiga. God bless you. Tem coisas que... Tem pessoas que carregam uma sexualidade muito adoecida, elas estão muito frustradas e elas se enxergam sem solução. Então, quando eu falo que a sexualidade é plástica, essa pessoa ela precisa entender que ela pode se reconstruir independente da história de vida que ela teve, independente das coisas que ela viveu, independente dos traumas, independente das experiências ruins, ela pode se reescrever sexualmente e ser muito feliz na intimidade. Porque quando a gente olha para a Bíblia, eu vejo Deus apresentando um sexo que é um sexo prazeroso. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ver. O sexo nunca foi só para procriação. Então, procriação é um detalhe ali que pode ou não acontecer.
Mas o sexo, ele é para ser prazeroso. E esse prazer sexual, ele vai trazer conexão, ele vai trazer intimidade, ele vai trazer respeito. Ele vai fortalecer sua relação. E esse fortalecimento da relação a dois, ele não fica só com o casal. Ele atinge os filhos, ele atinge a comunidade que você vive. Ele atinge tudo ao seu redor. Então, de fato, a vida sexual, ela é algo muito potente, que deve ser olhada com todo cuidado, com todo amor, mas com todo prazer que um dia Deus idealizou. Então, é importante pensarmos assim. Eu acho ótimo. Maravilhoso. Eu quero agradecer muito vocês terem vindo. Foi muito especial. Várias vezes o Edemar ressaltou de como é importante, né, um tema como esse no podcast, para a gente falar abertamente sobre o assunto e numa visão bíblica, numa visão cristã e também numa visão bem realística de como acontece a vida dentro de casa e dentro do quarto, né, e tudo mais. Então, muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado, Edemar, por ter vindo. Posso dar uma dica do que ela falou? Pode. Porque a pessoa que ouviu, ela pensa que pode achar que é simples e o outro vai saber. Mas se ela está escutando sozinha, ele não está escutando. Lembre-se de que quando você aprende alguma coisa, você tem que ser mais tolerante com o que não sabe. Uhum. E procure ajudá-lo a entender de uma forma suave, progressiva. Nunca de condenação. E se aproxime da pessoa em outros aspectos. Abraços, toques. Olha, eu tenho falhado com você. Se alguém, por exemplo, tem sido negligenciada pelo seu marido, se aproxime dele falando da sua negligência. Porque uma vez negligenciada, ela também negligenciou. Fale da sua. Muito cuidado. Porque ao falar da sua... né? Não, mas ela falando da sua, abre o espaço para ele falar da dele. E isso seria uma aproximação interessante, que eu acho que é importante aqui nesse caso. Porque nem todos estão escutando. Às vezes está o marido, nem a esposa. Né? E a gente protege os dois. Excelente. Hope Hour Cortes é assim. Direto e com propósito. Curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho.